Seja bem-vindo ao NeuraCast. Toda terça-feira, de 15 em 15 dias, estamos aqui com um convidado ilustre, transformando a vida das pessoas mais eficiente através da neurociência. Então, conhecendo a mente e traduzindo isso para comportamento. Hoje eu tô aqui com a Simone Murata, COO do Todas Group, que eu tive o prazer de encontrar na minha jornada. Tem uma trajetória incrível aí de diretora de marketing, vai contar um pouquinho da carreira dela, mas queria primeiro te agradecer por estar aqui, é um privilégio estar de novo com você, sentada aqui discutindo coisas pertinentes, importantes, cruciais para o desenvolvimento das pessoas. E o palco é seu! Obrigada, Marina. Para mim é um prazer estar aqui falando com vocês sobre neuroeficiência, né? Eu acho que a gente vai falar bastante disso, porque tive muitos aprendizados neurológicos nos últimos tempos, aqui nos últimos anos, que mudou completamente a minha visão de carreira. Para mim é um prazer imenso também estar falando com você. É uma pessoa que amei desde a primeira vez, encantou, e eu acho que isso que é o importante nas relações, né? A gente perde, quando a gente trabalhava juntas, saímos, cada um foi para o seu canto, mas a gente nunca perde a conexão, Exatamente. Que é isso que é importante. É a troca que transforma e a gente se promove de outras formas. Né? Exatamente. Sabe que, já aproveitando para falar, né? Muita gente me procura falando assim, Simone, queria que você me ensinasse a fazer networking. O que é networking? Como é que você faz? Como é que você tem tantos contatos, assim, as pessoas? E as pessoas têm uma ideia de que networking é você só tomar o cafezinho com a pessoa, né? Você vai, toma um cafezinho, toma outro cafezinho. Gente, não é assim. Se a gente não tem um contato, se a gente não tem interação, se uma não ajuda a outra, se a gente não tá aqui batendo papo, conversando como tá a vida, não tem networking, né? Não. Então, eu sempre falo que a primeira diferença que todo mundo precisa descobrir é que networking não é cafezinho. Não é. Mas é essa troca genuína, Perfeito. né, que a gente consegue fazer entre duas pessoas. Uma reciprocidade, né? Exato. Dar, receber e manter. A manutenção que é mais difícil. Então pode começar num cafezinho, mas vai para além disso. Perfeito. Conta pra gente se, antes de contar da Todas Group, de tudo isso que vocês vêm movimentando no mercado, como que foi essa sua transição, Simone, que é representante de Acre, japonesa, mais minoria impossível. Eu adoro frisar isso, porque eu acho incrível essa história. Mas conta um pouco, assim, da tua trajetória no marketing, as empresas que você passou, Coca-Cola, enfim. E aí, essa chegada nesse novo momento de carreira e essa transição, que não é fácil, né? Não, muito difícil, mas a minha vida, ela é cheia de coisas muito impactantes, marcantes, né? Como você falou, nasci no Acre. Gente, o Acre existe, eu juro pra vocês que existe. Acredite! É maravilhoso. O Acre existe, é é real! É o melhor lugar do mundo, sou apaixonada. E o que a Marina falou, né? Eu sempre falo, outros acreanos provavelmente vocês vão conhecer. Acriana, japonesa, acho que vai ser um pouco mais difícil. É singular, né? É muito singular. É singular, a gente conta aí nos dedos quantas existem. Exato. Mas bacana, aí nasci lá, criei lá, que para mim foi uma grande experiência e muito que eu vivo até hoje, porque o norte do país é como se fosse praticamente um outro país. Perfeito. Uma outra cultura, um outro modo de pensar, uma outra vida, né? Um outro ritmo, um outro olhar sobre as coisas. E vim para São Paulo porque eu sempre quis fazer publicidade, eu sempre fui apaixonada por publicidade e aí tem um grande aprendizado da minha vida. Eu sempre tive um perfil muito criativo e meus pais sempre foram engenheirões, né? Engenheiro. A minha mãe, para você ter ideia, ela foi a primeira engenheira do estado do Acre, entre engenheiros e engenheiras. Que incrível. Ela inaugurou o livro do CREA. Quando eles mudaram para lá, não existiam engenheiros no estado. Então, foi uma trajetória assim de uma pessoa que trabalhou muito desde o começo e diferente de uma mentalidade muito cartesiana, né? Ela já percebeu desde pequena que eu era muito diferente dela e deixou eu abrir o mundo. Que legal, te Então, deu essa possibilidade de ser quem você era. Exatamente. E ela não entendia o que era publicidade, não entendia o que era marketing, não entendia nada. Mas ela me deu a chance de vir para São Paulo e seguir a carreira que eu queria. E assim, na maior boa vontade, dentro da imaginação dela do que seria sucesso, né? Ela abriu mão daquilo e deixou eu voar. Então, o primeiro grande aprendizado que eu tenho na vida é essa, assim, as pessoas performam quando você dá liberdade, né? Perfeito, isso é muito legal de falar, porque quando a gente fala de plasticidade neural, a capacidade do cérebro se transformar, se modelar, criar novas sinapses, novas conexões, é parte de a gente ter coragem de testar, de experimentar, mas nem sempre dentro da cultura que a gente tem, dos pais que a gente teve, da escola que a gente frequentou, dos amigos que a gente construiu, a gente tem um ambiente que incentive isso. A gente tá sempre tentando entuchar a pessoa naquele quadradinho, né? Talvez pais engenheiros teriam a expectativa de ter uma filha engenheira. E diferente disso, puxa,
eles viram um viés diferente, uma criatividade que talvez fosse não só não cartesiana, mas não pragmática e deram ferramentas para você explorar tudo isso. Exatamente. E isso é uma das coisas que eu mais acredito hoje quando a gente fala em carreira, né? Depois eu vou falar da minha situação atual, mas a carreira, para mim, ela está pontuada nas suas fortalezas e não nas suas fragilidades, que nesse ponto, assim, meus pais foram muito espertos, assim. Toda a minha potência está em comunicar, tá fazer coisas novas, ser criativa. E pouco da minha potência, eu não sou péssima, mas eu não sou uma pessoa de exatas. Eu sou uma pessoa muito mais para o lado esquerdo do cérebro do que para o lado direito. Mas enfim, vindo do Acre para São Paulo, com 14 anos, minha mãe também na loucura, minha mãe era muito consciente e ela sabia que eu não tinha capacidade de passar em faculdade nenhuma se eu não fizesse o ensino médio em São Paulo. Então ela me jogou em São Paulo para morar sozinha com 14 anos, pá! E para mim foi um choque, porque eu saí no melhor da minha adolescência, onde eu tinha super amigos, etc, aquela comunidade que cresceu comigo. Senso de pertencimento, né? De apoio. Um senso de apoio para estudar em São Paulo, onde as pessoas tinham outra cabeça, tinham outro posicionamento. São super receptivas com as pessoas de fora, né? Inclusive. Não tem preconceito nenhum com quem veio do Acre. Gente, foram anos de bullying, anos de bullying. Ainda você não sofre bullying até os dias óbvio, atuais? Até hoje. Tá bom, não. Mas porque... nessa idade é mais complicado, né? Hoje a gente dá risada dos bullying, você sabe melhor. Mas foi bom, porque nesse tempo, como eu não tinha amigos, eu estudava. Perfeito. E eu consegui passar na faculdade que eu queria, que era na SPM. Fiz a faculdade, contando rapidamente, entrei já para marketing, passei para marketing B2B, trabalhei na Bayer, depois da Bayer eu fui para Bunge Alimentos, depois da Bunge Alimentos eu fui para Unilever, que foi a minha primeira grande experiência, né, numa empresa global, com referências de marketing, com marcas consolidadas, etc. Saí da Unilever e tem uma das coisas também que é importante falar, que assim, quando eu estava na faculdade, eu tinha alguns sonhos. Legal. E eu tinha 3 sonhos na vida. Primeiro era trabalhar na Unilever, que todo mundo falava que era House of Branding. O segundo era um sonho de criança da marca que eu era apaixonada na vida, que era Coca-Cola. Amo Coca-Cola até hoje. E depois eu queria empreender, porque meus pais sempre foram engenheiros empreendedores. Que legal. Né? Quando eu entrei na Unilever, eu lembro que assim, era um senso de conquista que saía de mim. E pela primeira vez eu senti isso na vida, que a gente era capaz de sair do Acre, você focar o que você queria e você chegar lá. De repente, eu estava no meio de todos aqueles marqueteiros, né, que a gente admirava, atuando com eles e principalmente aprendendo com eles. Perfeito. É assim, fazendo parte daquilo tudo, né? Fazendo parte. E numa referência que você tinha de história pessoal, né? De onde chegar e se autorrealizar nesse lugar. Perfeito. E eu lembro que da Unilever, meu primeiro impacto foi conhecer pessoas de muita alta performance. E você se reconhecer pela primeira vez que você não estava no nível daquela pessoa. Porque as empresas que eu passei antes eram empresas onde o meu campo de conhecimento estava mais perto do core da empresa. Apesar de ser empresas de marketing, a Bunge, etc., são empresas mais voltadas para trade, mais do varejo. E a Unilever é uma empresa de branding, né? É um mundo muito diferente do que eu tinha A gente fala de B2B antes, mas você tem uma relação muito próxima com o consumidor, quando você fala de marca, né? No final, na ponta. Exato. Foi a primeira vez onde eu acho que é um choque para a gente que era muito jovem, para a gente que é muito jovem, se entender como a maior ignorante naquele assunto. Perfeito. Você tem que performar num lugar onde você claramente é a pessoa que menos conhece daquilo ali naquele espaço. Então tem um ajuste aí neural de como você não se minimiza, né? Síndrome do impostor, de ser uma fraude, da comparação. E você corre para aprender e você pegar aquele conhecimento e você olhar e falar, cara, essa é a oportunidade que eu tenho na minha vida, vou sugar a mente dessas pessoas, aprender o comportamento delas e começar a evoluir. E foi a primeira vez também que eu percebi que dentro de uma empresa gigantesca, comportamentos eram muito mais importantes que skills. Olha só. Porque o técnico a gente ensina, né? O comportamental é muito mais difícil de você ajustar, porque é o soft, né? É o dia a dia. E todos os seres humanos têm. E principalmente quando a gente fala em relações sociais e âmbitos de contextos competitivos de alta performance, né? Exato. Fiquei na Unilever 4 anos maravilhosos, aprendi até que... Calma, parênteses aqui, antes de você ir pro próximo. O que você acha que você usou na tua experiência pessoal do soft, que te fez conseguir superar
esse senso de negativismo que a nossa cabeça joga contra nessa hora, né? Começa a se comparar, a gente fala de onde as pessoas vieram, o que as pessoas tiveram de acesso, onde elas estão, como elas performam, e aí você falou, pô, e aí vem esse senso de, será que eu tô à altura? Como que você usou a tua própria cabeça ou qualquer estratégia que você tinha na época pra superar isso? Eu trouxe muito o que eu te falei, que eu passei quando eu entrei na escola aqui em São Paulo, que é, dentro daquele contexto, eu sou a pior. E dentro do contexto da escola eu era pior. Imagina, uma pessoa que teve toda uma educação em um estado que ele hoje é um dos piores índices de educação do Brasil ainda. Cresce, melhora, mas ainda tem o pior índice de educação. E a mesma sensação. O que, que é? Determinação. Você olhar e falar assim, eu vou fazer isso, eu sou capaz. Então, sempre, não é uma questão de você ter uma super autoconfiança, porque eu não tinha uma super autoconfiança, mas é a sensação de que que eu conseguiria chegar lá. Perfeito. E para eu conseguir chegar lá, eu teria que focar. Então, olha que importante essa clareza de perceber o contexto, entender que tem vulnerabilidades, mas não se vitimizar, dramatizar ou deixar isso te afundar. Pelo contrário. Então tá, como é que eu chego no próximo patamar? Como é que eu uso do que eu posso e do alcance que eu tenho pra dar o next level, né? Exatamente. E aí, de novo, entre os pontos fortes. O que eu sabia? Que eu era muito boa em ser maker. Né? Eu sempre fui muito maker, de fazer acontecer. E aí, dentro da Unilever, você tinha pessoas que eram extremamente estratégicas, que faziam muitas coisas e não tinham essa habilidade de fazer... De execução. De execução, de puxar o barco, etc. E aí foi onde eu entrei. E aonde eu comecei a me destacar na Unilever. Perfeito. Você foi complementar ao perfil das pessoas que já existiam. Exato. E com isso, eu fui aprendendo também todo o raciocínio estratégico junto. Então, eu entrei pela minha fortaleza para lá começar a desenvolver pontos que eu ainda tinha de conhecimento, que eu não tinha adquirido isso na minha história. Perfeito, excelente. Perfeito. Aí a Unilever foi isso, né? Eu sempre falo que uma das coisas que eu mais aprendi da Unilever, fora isso, que eu não sabia o quão importante, é sobre influência estratégica, né? O quanto no ambiente corporativo você ter uma mentalidade aberta para influências, você se deixar influenciar e você causar influência, isso é a coisa mais poderosa que existe. E muito mais forte do que lideranças impostas, né? Exato. A influência indireta e tudo isso, quando a gente reconhece, a gente se permite até essa troca, o quanto que se transforma disso, né? Exato, porque você está lá na Unilever falando com seus pares globais, onde você não tem uma posição de comando e controle, ou você convence ele que o país precisa, né, de uma certa ação, Perfeito. Ou então aquilo ali não vai para frente. Perfeito. Então é uma negociação constante, né, e uma influência constante. De convencimento, né? De convencimento. E aí, depois de 4 anos passando, eu recebi um convite. Gente, é assim, quando eu falo que os deuses ajudam, as energias dos universos ajudam. Eu estava um dia trabalhando, toco o meu telefone da própria Unilever, Headhunter. Olá, tudo bom, Headhunter? Eu tenho uma vaga para Coca-Cola. Você quer participar do processo seletivo? E eu fiquei meio em choque. Falou, gente, eu estou na Unilever e agora eu vou para a Coca-Cola. Eu vou participar de um processo seletivo da Coca-Cola. E resolvi entrar. Passei no processo seletivo, veio a proposta. E a primeira decisão difícil que eu tive na carreira, que foi sair de um lugar onde eu gostava muito, que eu aprendia muito, para ir atrás de um lugar que provavelmente eu também aprender, mas era um desconhecido. Perfeito. E outra, você já estava mais confortável naquele momento no ambiente que você tinha conhecido, né? Muito mais confortável. As pessoas me conheciam, a carreira progredindo, etc, etc, etc. E aí é aquele equilíbrio, né? Que eu sempre falo que é o dilema da escolha. Né? É muito bom você ter escolha, mas é muito difícil você ter escolha ao mesmo tempo. Você sabe que, só fazendo um parênteses aqui, né? Até porque a gente tá nesse mundo neurótico, com acesso a informações e possibilidades infinitas. Então, assim, o cérebro, ele não gosta de não ter opções. Quando você só tem 2 opções, você fica em estado de alerta, de ansiedade, de estresse, tal como você fica quando você tem muitas opções. Pensa aí quando você tá escolhendo um filme na Netflix. Você não passa mais tempo escolhendo a série perfeita do que, de fato, assistindo ela. Então, é um contrabalanço e um contrassenso que o nosso próprio cérebro tem. Exato. Passado esse dilema, decidi apostar, fui para Coca-Cola, né? Fiquei 12 anos na Coca-Cola, maravilhosos, com muito aprendizados, com muita coisa boa. Aposto que você tem um enxoval inteiro de caneca, de Papai Noel, de tudo. Tudo. Ursinho da Coca-Cola, todas as fotos maravilhosas. Fui para todos os eventos
eventos que eu sempre quis na vida, Copa do Mundo, que a Coca-Cola é patrocinadora, Olimpíadas, Festival de Parintins, o que você imaginar, Você fez. em 12 anos foi assim, completa realização de um sonho. E na Coca-Cola, como eu fiquei 12 anos, trabalhei em várias áreas, né? Trabalhei tanto na marketing regional, trabalhei em operações, trabalhei e terminei a minha carreira na Coca-Cola como diretora de branding de Coca-Cola, Perfeito. que era uma vaga também que eu sempre queria. E aí, dentro dessa, eu estava super bem, super feliz, e teve uma movimentação na Coca-Cola, que eu falo que sempre isso também traz aprendizados, né? Teve uma reestruturação, e aí eu estava negociando algumas vagas com o meu chefe. E pela primeira vez na vida, em 12 anos, eu olhei para fora e falei, talvez eu possa olhar para fora. E eu lembro que eu estava no Rio de Janeiro, esse dia, eu voltei para o hotel, e aí comecei a abrir uma conta no LinkedIn, eu não tinha LinkedIn, uma coisa louca, né? Não tem LinkedIn. E aí fui procurar vagas de diretor de marca. Quando eu vi diretor de marcas, eu vi assim um monte de empresa que eu nunca tinha ouvido falar. Perfeito. Você falou, caracas, existe esse universo de startups por aí? Não, antes disso eu falei, nossa, esse LinkedIn só tem empresa porcaria. Maravilhoso, porque o mundo que você conhecia era Unilever, era Exato, indústria de Coca-Cola. consumo. E aí eu comecei a pesquisar essas empresas que na minha cabeça, cara, de fundo de quintal. E quando eu olhava, 100 mil funcionários, 50 mil funcionários, empresa global disso, daquilo, CRM. Aí eu comecei, isso, sei lá, perdi a noite nisso. No meio da madrugada, eu comecei a ler os job posts de diretor de marketing. E foi a primeira, de novo, choque na minha vida, a primeira vez que eu vi que o mundo de tecnologia tinha avançado muito. Que era, eu não entendia o que o diretor de marketing fazia. Não entendia. Eu lia do digital. Assim, eu lia, eu lembro até hoje. E eu ia googar para fazer. E aquilo ali me deu um desespero, que eu falei, gente... Vou ter que aprender tudo de novo. Vou ter que aprender tudo de novo. Eu não sei fazer mais nada. Eu estou desempregada para o resto da minha vida. Não tenho mais empregabilidade. Pausa. A cabeça faz isso, né? Mesmo a gente escolhendo as mudanças que a gente faz na nossa carreira, sabendo que vai ser pelo nosso bem, quando a gente chega na mudança, a gente desespera. Então, imagina um momento prévio que você tá pensando na possibilidade e, de repente, desconhece um cenário que você acabou de passar 12, 15, 20 anos experienciando e praticando, né? Então, é esse desespero de tudo ou nada, né? De 0 a 100. Não, super. E o grande aprendizado disso é, assim, gente, não viva só na sua zona de conforto, né? Porque por mais que eu tinha muitos desafios na Coca-Cola, eu saía muito da zona de conforto, mas a zona de conforto dentro daquele ambiente. Você não olhava para fora, né? Perfeito. Porque lá era tão gostoso, as pessoas eram amigas, você já conhecia tudo, conhecia os franqueados, etc. É muito maravilhoso. E quando você olha para fora, que você fala, nossa, o que aconteceu? Perfeito. Aonde eu estava? E aí, bacana, que nesse dia me deu uma crise e eu falei, tá na hora de eu sair dessa empresa. Não vou querer mais as vagas que tem. E aí fui ter uma conversa com o meu chefe. As vagas também que tinha não eram vagas que me abriam muito os olhos, nenhuma brilhava os olhos. E eu tive essa conversa com ele. Fui tendo essa conversa até eu ter a clareza e a decisão mais difícil do que era da Unilever, da Coca-Cola, porque na Coca-Cola eu tinha uma relação, assim, de coração mesmo, família, com a empresa, né? de família. O senso de pertencimento, a Coca faz isso de uma maneira, assim, magistral, né? Assim, Exato. Todas as pessoas que passam por ela, esse branding, mas é com o interno, né? O endomarketing, toda essa parte de construção do cliente interno é incrível. E principalmente de apoio. Existe uma comunidade de apoio lá que é muito única, muito incrível as pessoas que estão lá. Alô, Coca, olha a propaganda de graça, hein? Estamos precisando de patrocinadores por aqui. Continua assim. Adoro. E aí, resolvi sair. Tomei a decisão, resolvi sair da Coca-Cola. E com uma sensação incrível de que, cara, tem que aprender alguma coisa nova de novo, né? E aí fui um dia no Google Campus, na época, assisti uma palestra sobre uma aceleradora, que eu nem sabia o que era uma aceleradora. O que é isso? Olha só a história onde vai parar, né? A história onde vai parar. Aí descobri que a aceleradora era uma empresa que estruturava startups para crescer e etc. E aí fui lá falar com o CEO. Falei, olha, eu tô saindo da Coca-Cola essa semana e eu queria aprender de tecnologia. E foi aí que eu comecei a entender que existe um mundo muito além das grandes empresas, que ele falou para mim assim, você quer aprender na tecnologia? Então vou fazer uma troca. Você trabalha aqui como mentora com a gente, você aprende tecnologia e você ensina o que você sabe de marketing. Falei, gente, esse mundo de troca existe. Sim.
E ele existe até hoje. Né? Hoje o que eu mais faço é trocar, é você querer pedir mentoria, pedir papo, entender o que é uma coisa nova. E quando você está dentro de uma grande empresa, né, parece que os cursos só são aqueles que são pagos, as conexões são aquelas só que são formais, que você precisa. Mas, afinal, se você cavar, você aprende muito mais. Sem dúvida. E aí eu comecei. Quando eu comecei a fazer essa mentoria, gente, o mundo abriu para mim, que aí foi direto. Eu estruturei mais de 50 startups junto com as aceleradoras. Comecei a entender de tecnologia, consegui entender de negócios e comecei a fazer consultoria também. E teve Quer dizer, um uma olhar hora... 360, né? Você conseguiu entender Exato. de ponta a ponta com o know-how que você tinha e depois o complementar que você passou a ter. Exato. E dentro dessa jornada, né, disso, tem um episódio super engraçado na primeira semana, no dia seguinte que eu saí da Coca-Cola. E eu saí com essa ideia de tecnologia, né, antes de conhecer essa aceleradora e etc. E aí fui fazer uma falei com uma amiga minha, que era uma diretora da Microsoft, e ela conseguiu uma entrevista para a Microsoft no dia que eu saí da Coca-Cola, um dia depois que eu saí da Coca-Cola. E eu fui fazer. E, gente, foi a maior vergonha que eu passei na minha vida. Por quê? Porque a dona da área me fazia perguntas, assim, e hoje são muito básicas, né? Sei lá, naquela época para mim não era. 8 anos atrás, digamos assim, ela perguntava assim para mim: fala a sua experiência de SEO. Eu não sabia se SEO era uma pessoa, se era um fornecedor, se era um software, se era um processo. Aí, gente, eu passei meia hora falando: olha, eu não sei, mas se você me der a possibilidade, Eu vou aprender. eu posso aprender. E era uma entrevista de meia hora, foram os 30 minutos mais longos da minha vida, dolorosos, em vários momentos que você se coloca naquela vulnerabilidade e fala: gente, eu não sei de nada. É uma vaga de marketing, me coloquei aqui e eu não sei nem do que ela está me perguntando. Mas olha que interessante, né, Si? Porque uma das coisas que mais me marcaram, assim, quando a gente trabalhou juntas, né? A gente era jogada em várias situações dessas de fazer coisas de última hora e para board, de materiais, né? Você sempre teve um posicionamento muito transparente, né? Muito autêntico de, nesse momento, você estava passando por uma entrevista e pegar e falar: eu não sei, mas eu vou aprender. Quantas pessoas têm essa coragem? Porque somos seres emocionais. Total. E o ser emocional, ele tá tentando se afastar de uma dor. E aí, falar que sabe, fazer carão e fingir é o que a gente mais vê no mercado. Eu, como entrevistadora, como recrutamento e seleção, nossa, o que eu peguei de mentiras nesses processos, que as pessoas acham que de fazer um discurso vendável mostra o só... Mas assim, gente, quem sabe, sabe. Não adianta. Não adianta inventar coisa no currículo. Mas é isso. Ter mais coragem do que o medo é uma coisa linda, assim. Perfeito. E vamos fazer um parênteses aqui, tá? Eu descobri, ano passado, que eu sou TDAH. Na verdade, todos os meus amigos ficaram: nossa, mas como você não tinha esse diagnóstico? Exato! Era tão óbvio! Eu falei: gente, mas eu nunca percebi. E eu só percebi porque eu diagnostiquei meu filho. E aí você falou: nossa, mas eu também sou assim. Mas eu também sou assim. Aí entrei num processo de diagnóstico e descobri também que eu sou TDAH. Mas, enfim, uma das características dessa, sabe, de TDAH é você não ter filtro para falar se você sabe ou se não sabe. Perfeito. E isso, eu aprendi ao longo da vida, eu sempre fui, como você fala, muito transparente. Que isso pode jogar contra, uma vez que você começa a falar, só que você também, eu aprendi a pegar uma debilidade, que era ser clara demais, e fazer da minha fortaleza. Perfeito, perfeito. Que era, tá, eu sou uma pessoa que sempre vou te falar a verdade, eu nunca vou ter uma dupla cara com você. Eu não sou uma pessoa que pega o negócio e fala: olha, gostei. Se eu não gostei, você vai saber. Perfeito. Falei: olha, o que eu evoluí, em vez de falar: eu não gostei, evoluir e falar: nossa, eu acho que a gente pode melhorar é o como. Alguns pontos. O como. Ótimo. O como, mas a característica principal disso, que era uma coisa que no começo da minha carreira eu tinha muita dificuldade, eu comecei a transformar ela em uma das minhas fortalezas. Perfeito. Então, dentro disso, fiz essa entrevista da Microsoft, que foi a maior vergonha que eu tive na minha vida, foi aí que eu tive 100% da certeza que eu tinha perdido um tempo da minha carreira para entrar no mundo digital, se era o que eu queria. Aí fui lá, fiz todo esse pacote e eu comecei a fazer consultoria. Eu nunca imaginei que eu ia ser consultoria. Quando eu vi, eu estava ali com várias empresas, pequenas, grandes e médias. Eu estava com Danone, estava até com a própria Unilever fazendo consultoria. E aí, falando de digital, né? Que era o mundo que eu tinha mergulhado. E comecei a ganhar muito dinheiro sobre isso, né? Porque o dinheiro é seu, você decide o que você faz. Flexibilidade de horário, quer dizer, não é que se trabalha menos, mas você escolhe como e com quem você trabalha, né? Perfeito. E dentro disso,
Passaram 2 anos e depois de 2 anos eu comecei a ficar triste. E eu comecei a fazer uma avaliação. Por que eu não estou feliz, né? Porque eu estou ganhando dinheiro, tenho liberdade, etc. E eu vi que, assim, estava muito dentro, assim, do meu propósito, você trabalhar com gente, com equipe. E consultoria é uma coisa muito solitária, né? Você não tem aquela O senso de troca. pertencimento é diferente, né? Isso, você nunca pertence a nada, né? Porque você sempre está num lugar onde não é seu. Não, e pior, você pode direcionar para ser feito algo que não necessariamente vai até o final, né? Então, Exato. você dar a consultoria até o cliente executar isso na ponta e você ver o processo de ponta a ponta tendo sido colocado em prática, tem uma distância, né? E dentro desse meu autoconhecimento que eu comentei com você, que eu sou maker, essa era onde o ponto que mais me doía. No final, eu estruturava, mas eu não Não fazia. executava. Perfeito, E aí me parecia que eu estava incompleta. perfeito. E foi nessa decisão que eu resolvi voltar para a empresa. Só que eu voltei na empresa num convite de uma pessoa que eu estava dando uma consultoria, numa conversa muito louca, que era assim: Simone, eu queria abrir uma fintech. Você não quer abrir uma fintech comigo? Porque eu tenho uma ideia aqui. Falou: olha, em tech eu estou me formando, enfim, eu não sei nada. De novo. Mas a Eu gente vou pode voltar fazer para esse junto. lugar, Jesus. E a gente começou a fazer. Resumo da vida entramos super nessa pegada de startup. A gente montou uma fintech, a gente montou um piloto de uma fintech. Só que foi a primeira vez que eu vi assim, se você quer falhar, você falha rápido. Em 3 meses a gente descobriu que o que a gente imaginava do mercado de varejo Era financeiro completamente o oposto. era oposto, era um mar vermelho, era um mar tipo muito sujo, compra de dados, etc. E que a gente não estava afim. Perfeito. 3 meses depois que a gente tinha aportado aquilo, a gente sentou de novo, e falou: cara, não dá, a gente faz o quê? E aí ele falou assim: olha, tem um cliente aqui, essa pessoa que estava comigo já tinha tinha outras empresas, que está querendo fazer uma mídia de performance. Mas você não quer, tipo, pegar esse job? Aí eu falei: gente, é uma empresa de fintech, mídia de performance. Cara, não tinha caixa, a gente não tinha plano. Por que não? Tá bom. Why not? Why not? É o why not, né? A gente sempre. Peguei o negócio de mídia de performance e a gente começou a trabalhar. Eu sei que essa história da mídia de performance evoluiu. Quando a gente piscou o olho, a gente tinha uma empresa de Big Data dentro disso, trabalhando assim como se fosse uma Martech, com muitos dados. Quer dizer, que era o core de tudo aquilo que você não fazia antes. Exato, que era o core, que é o que eu te falei, cara, não sou a pessoa... E aí você começa a descobrir que você trabalhar com dados, você não precisa ser a pessoa mais inteligente de exatas. Não é sobre a estrutura de exata, mas o como você estrutura isso muda tudo, né? Muda tudo. É o pensamento estratégico que tem por trás daquele número. Perfeito. O que você faz com aquele número? Perfeito. Então, eu tinha um time de data crunch que trazia os números, né? E a gente performava em cima desses números com os maiores clientes do Brasil. Como a gente estava numa história de fintech, a gente tinha muito contato com banco, então a gente entrou em grandes bancos do Brasil para fazer isso. A vida ia super bem, até que apareceu um convite da Nautical. Perfeito. Marina apareceu na minha vida. E aí, eu sempre tive uma paixão pela Nautical desde o começo Construção da de história. marca, marketing, tudo que tinha ali fora, né? Então... Exato. E para mim, eu vi assim, gente, é um ambiente, de novo, de mercado de consumo, que a gente está falando aqui de leite, mas é um mercado novo, que é um plant-based, dentro de uma construção de tecnologia, que era o meu novo mundo, de AI, de receitas novas, de usar o Giuseppe para fazer... E muita inovação, né? Porque a gente está falando de um mercado que ainda está se consolidando e precisa de toda essa parte de classificação fiscal para além de tudo que já vive fora, né? Perfeito. E principalmente agora, né? Ano passado começou o boom de todo mundo falar com inteligência artificial. A gente na Nautical falava de inteligência artificial 4 anos atrás, Sim, né? sem dúvida. Pioneiros, disruptivos. Foi uma coisa muito difícil no começo, até porque para vender aquilo, né? A história, o storytelling, só de Giuseppe, quem investia, como investia, por que tá se falando disso, por que o plant-based é importante. Cara, é muito difícil. Para quem é pioneiro no mercado, é muito complexo, né? Super. E aí pulei para Nautical. Dentro dessa aposta, foi uma experiência incrível, muitos altos e baixos, como toda startup, né? Resiliência. E, gente, eu descobri que a habilidade do futuro chama-se adaptabilidade. Perfeito. Sem adaptabilidade, a gente não consegue nada. É a adaptabilidade que vai levar a gente daqui para um outro patamar,
hoje em dia. Então, a Nautical foi isso, adaptabilidade, tanto de liderança, adaptabilidade de negócio, adaptabilidade... Comunicação, estratégia, absolutamente tudo que podia, né? Tudo, porque a gente dormia de um jeito e acordava de outro. E pouco dormia-se, né? E pouco dormia-se, exato. E aí, na Nautical, eu também tive um líder no final que foi muito inspirador, que eu quis mudar de área, eu sempre fui marketing, quis ir para desenvolvimento de negócios Dev, e né? vendas, dev. Fui, ele me apoiou, tive uma super experiência, foi um momento incrível da minha vida. E dentro desse paralelo, quando eu estava na Nautical, eu tenho uma amiga Coca-Cola, que chama Tati Sadala, que ela tinha fundado uma empresa que chama Todas Group, que é de aceleração de carreiras femininas. Aqui chegamos, olha só, ela falou que ela queria trabalhar na Unilever, sonho dela aí, né? House of Branding, como ela falou, Coca-Cola e terceiro, empreendedorismo, certo? Exatamente. Aí, Tati Sadala me faz um convite. Simone, a gente está aqui já há um ano, a gente agora entrou no mercado de B2B, precisamos de uma sócia para tocar a operação. Tá bom, você achou. Por quê? Quando ela me falou isso, e hoje eu olho muito sobre, na minha ótica, né? Eu tive muita dificuldade da minha vida em ser mulher, em Perfeito. avançar em sendo mulher. Por quê? De novo, eu sou uma pessoa muito transparente, muito direta e de posicionamento muito firme. Não sou grossa, não sou estressada, não xingo ninguém, etc. Mas eu sempre fui muito firme. Enquanto que sempre a expectativa que as pessoas tiveram em mim, né, por ser mulher, é ser uma pessoa mais doce, uma pessoa que fala mais baixo, que ser mais acanhado. Então, sempre eu tive, assim, uma postura um pouco disruptiva com a expectativa do outro. E eu acreditava, e acredito até hoje, né, que o nosso crescimento de carreira, ele está muito ligado à nossa autenticidade. Assim, toda vez que eu preciso, né, colocar uma capa, fingir que eu sou outra pessoa, me comportar de uma maneira que estão pedindo para eu comportar e não da maneira que eu acredito, eu sempre acho que a gente vai performar menos. Perfeito. Você tolhe, né, a essência da pessoa e aí dessa forma, de novo a gente volta para aquela pressão externa do social de ter que ser, e aí então você tem que ser para ser, é muito louco. E a gente vê as maiores obras da humanidade acima de 50, 60 anos até hoje, os estudos mostram, porque você se liberta disso. Aos 40 anos, exatamente, um estudo. Depois dos 40 anos, homens e mulheres possuem autoconfiança lá em cima que conseguem fazer o que elas querem fazer. Exato. Então, assim, eu me liberto do que eu tenho que pensar, do que eu tenho que sentir, do que eu tenho que fazer e eu simplesmente sou. E aí a gente chega nesse flow, a gente chega nessa autorrealização, a gente chega no maior da produtividade e performance que a gente pode ser, né? Exatamente isso. E aí dentro, quando ela me convidou, ela falou assim, vem porque a gente precisa ajudar as mulheres do mundo a crescerem na mesma velocidade que os homens. Gente, como diz não para um convite desse? Não diz, né? Não disse. Você como mulher e você olha a comunidade, todo o gap que a gente tem hoje, né, de velocidade de crescimento em mulheres em posição de liderança, um monte de oportunidade, falei, vou embarcar. E aí Perfeito. comecei a empreender. Que legal. Junto com a Tati já tinha uma sócia que começou a empresa com ela, que é a Daphne, uma pessoa maravilhosa. E nós três, a gente começou a abrir esse mundo de empreendedorismo feminino, ajudando as mulheres, de fato, em cima das suas potencialidades, a alcançarem posições de liderança. Que legal. E sempre numa visão muito positiva de construção de resultado. Perfeito. Porque quando a gente fala, né, o que a gente acredita na Todas, sobre igualdade de homens e mulheres, eu acho que muito que a gente não discute é sobre qual é o papel da mulher no resultado da empresa. E a gente tem vários estudos, tem um estudo muito legal, por exemplo, da McKinsey, que ele mostra claramente, eles fizeram estudo, dividindo empresas que tinham equidade de gênero na liderança e empresas que não tinham. Empresas que têm equidade de gênero da liderança têm um EBITDA 21% superior das empresas que não têm. Estamos falando de EBITDA. Se dá para os mais leigos, o que é um EBITDA? Traduzido de uma forma direta. É o dinheiro que a gente ganha no final. Grana, lucro, grana, é o din-din lucro. no bolso. É o lucro. As empresas são muito mais lucrativas quando têm equidade. Além disso, elas têm 27% mais de inovação, elas têm uma retenção maior sobre isso, ela tem uma visão, né, de 7 pontos maior de ESG, com pessoas que não... Tem uma série de componentes. Isso por quê? Quando a mulher ela ascende a uma posição de poder de tomada de decisão, né,
ela começa a ter um olhar complementar ao homem. Perfeito. E essa complementaridade é que faz a empresa ser muito mais robusta na tomada de decisão, e você olhar as soluções de uma maneira muito mais holística e muito mais ampla, porque você sai de um olhar enviesado masculino, Perfeito. onde homens e mulheres, né, têm trajetórias diferentes, têm vidas diferentes, afinal de contas, não somos iguais, né, para começar a colocar esse novo pacing na empresa. Perfeito. Então, o nosso olhar é muito sobre geração de valor. Eu quero colocar uma mulher lá, sim, tem o lado social, né? Claro, a gente quer estar na mesma mesa do que o homem, etc. Mas para a empresa é um ótimo negócio, para a mulher é um ótimo negócio, para a sociedade é um ótimo negócio, né? É o tal do ganha-ganha. Toda vez que você tem uma sociedade mais equitária, você tem um mundo melhor, onde você tem uma mulher que tem independência financeira, independência de tomada de decisão, e ela não fica presa a relacionamentos tóxicos. E quando eu falo relacionamento tóxicos, não é só de homens e mulheres de relação amorosas e tal. São de empresas, de outras relações. Porque a partir do momento que eu tenho segurança na minha carreira, eu tenho segurança no que eu vou ganhar de dinheiro, no que eu posso fazer, a gente tem asas abertas para tomar as decisões que a gente quer. Né? A liberdade. Gera uma série de... O tal do livre-arbítrio, né? Você poder escolher a partir de possibilidades que nem sempre estiveram lá e está sendo construída, né? Exato. E mesmo dentro da empresa, né? Toda vez que você tem a sua autoconfiança mais alta, você começa a dar suas opiniões e você começa a dar passos mais largos. E a gente acredita que a potência da mulher está aí, né? De você sentar na mesa e você ter discussões no mesmo patamar do que homens. E você sabe que isso me traz, assim, várias reflexões pessoais minhas, assim, porque, assim como você, mulher e muito jovem, eu sentei em cadeira de diretoria antes dos 30 anos, mas antes disso eu empreendi, comecei minha carreira com 19 anos empreendendo, uma decisão errada, fali em 6 meses, depois de um negócio que eu tinha há 5 anos, fui trabalhar na empresa familiar e até mesmo numa empresa da família, eu tive uma certa discriminação e falta de suporte. Não porque as pessoas eram más, eram ruins, mas porque existe uma falta de preparo em lidar com mulheres numa liderança. A gente ainda vive num mundo paternalista, a gente ainda vive num mundo mais machista, que a equidade de gênero não é só sobre salário, mas ferramentas e suportes. Como é que você faz para uma mulher poder biologicamente ainda ser mãe e voltar ao mercado de trabalho num contexto que muda e que a gente tem números aí que mostram, né, que a taxa de turnover forçado até 12 meses pós licença maternidade. 50% das mulheres pós licença maternidade são demitidas. Então, 50%. Assim, isso é assustador. Isso que eu queria te falar. Números. Quais são os números mais fortes para além desses 50% que a gente tem hoje para a galera que está em casa, assim, acho que falta a gente tangibilizar algumas coisas que a gente não fala tanto e agora tem um movimento cada vez mais forte graças a empresas como a de vocês, que vem acelerando todo esse impulsionar de empoderamento feminino em lideranças na América Latina, né? Vocês trabalham. Mas se você fosse trazer os números mais fortes, quais seriam? Para mim, os números mais fortes são 30% das lideranças de empresas são mulheres, né? Então, se você olhar ainda interseccionalidade de mulheres negras, 5% da liderança é mulheres negras. Então, dentro do ambiente de mulheres, você ainda tem desafios maiores dentro de interseccionalidades. Claro. E quando você fala, assim, de barreiras de crescimento, né? Se eu estou falando negativo, os positivos eu falei que é a potência da mulher, né? Você tem a mulher hoje, né, com 45 pontos de gap de autoconfiança menor do que o homem, exatamente porque você falou, né? Mulheres são muito mais exigidas, desde o começo a expectativa é muito mais alta, a gente tende a ter a barra muito mais em cima. Autocrítica, né? Autocrítica. A gente tem também 40% mais mulheres tendo burnout do que homens. Isso está com um número impressionante. 75% do trabalho fora de casa, fora do escritório, ainda é feito pela mulher. Tem um dado super incrível que fala que se a gente conseguisse somar, monetizar todo o trabalho que a mulher faz fora de casa, isso daria 3 vezes a indústria global de tecnologia. Nossa, que surreal. É surreal. E isso ainda está muito na mão das mulheres, né? E muito, não só do trabalho do dia a dia da casa, mas do trabalho intelectual, né? De o que eu tenho que pensar, o futuro dos meus filhos, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo. Então, a mulher ainda... Do papel materno, né? Até dela com ela mesma, mas dela com a família, né? Com o cuidado de... Isso, que hoje, na nossa sociedade,
latina, a gente não divide. Mas tem países que já começam a dividir isso melhor dentro de uma parentalidade mais equilibrada, Perfeito, né? perfeito. Então, tem números assim de mulheres que são muito desafiadores ainda para a gente. E é isso que a gente trabalha. Só que, ao mesmo tempo, a gente olha, nossa, gente, que mercado negro, que desespero é isso. Mas quando você olha o positivo, e como eu tudo falei, é ganho de lucratividade, ganho de inovação, de pensamento, retenção e etc, etc, a gente vê que ainda é uma das coisas mais fáceis da gente fazer o turnover, de você chegar para uma empresa, de conseguir resultado, é você trazendo diversidade. Perfeito, perfeito. Sobre isso. E qual que é o maior desafio ao mesmo tempo? Porque a gente já tem esses dados, a gente já sabe o impacto que gera no lucro, a gente já sabe do turnover, a gente já sabe da retenção. Por que que a gente ainda tem tão pouco de representatividade numa liderança? Por que que a gente ainda tem esse desafio com uma gap tão profunda? Olha, tem vários pontos, tá? Primeiro que eu falei, para mim está muito ligado à história de autoconfiança. A mulher começa a abrir o gap de autoconfiança com o homem com 6 anos de idade. 6 anos de idade, ela começa a entender que ela se exige mais do que homens, né? Então, isso eu vejo muito, eu tenho um menino e uma menina, né? O meu menino tem 10, a minha menina tem 9. E eu vejo coisas pequenas. Então, assim, a gente corta o cabelo. Meu filho, a primeira coisa que ele olha, fala, nossa, mas meu cabelo ficou ótimo, tá lindo, e etc. A minha filha corta o cabelo e ela vira para mim e fala, o que você achou? Ela procura alguém para endossar ela e ela não tem a autoconfiança de dizer, nossa, meu cabelo ficou lindo também como ele. Por quê? Ela já vive numa sociedade TikTok, onde mulheres estão sempre mais bem arrumadas, mulheres são exigidas, ela tem uma comparação lá em cima, ela já tem uma expectativa, né? Que na cabeça do outro não existe, porque o outro é muito ligado à performance de futebol, aquele dia a dia, brincadeira de menino, e não com essas outras coisas que geram insegurança. Então, você vê isso, obviamente, isso aumenta muito quando você tem lá na adolescência e depois de 30 anos ele vai se abaixando até chegar nos 40. Mas quando você chega no 40, boa parte dessa sua autoconfiança foi. Então isso impacta em a gente se candidatar para vaga, a gente nunca acha que está pronto, abraçar novas coisas, né? Tem aquela velha história de que mulheres só se candidatam se têm 100% dos skills e homens se candidatam quando têm 40% dos skills. Perfeito. Né? Até menos, na verdade. Até menos, então. E tem uma série de coisas que impactam, né? E a autoconfiança nem se fala, assim, o tipo de postura para contar histórias. E você fala assim, gente, mas como é que a pessoa desenvolveu essa autoconfiança para falar sobre o que ela falou sem a experiência que ela precisava? Porque você, né, eu como do outro lado da mesa, como RH, nossa, passei por inúmeras situações assim e foi uma lição para mim. Até depois, quando eu tinha, na minha busca pessoal de outras oportunidades, falei, putz, eu preciso aprender mais com os homens, né? Aonde vem essa autoconfiança? Não, perfeito. E essa nossa fragilidade, ela está muito ligada à nossa expectativa com a gente mesma. Então, até eu entrar na Nautical, eu tinha claro que, por exemplo, na minha cabeça, que o meu inglês era péssimo. Na Nautical, eu fui obrigada a falar espanhol, inglês, etc. E eu descobri que ele não era péssimo. Ele era o suficiente para eu ser entendida, para entender todo mundo, para eu trabalhar sem trava nenhuma. Talvez eu não tenha um British English mais lindo do mundo, mas, gente, é mais do que o suficiente. Perfeito. Do que eu precisava. E eu sempre tive medo de vagas globais na minha carreira inteira. Por conta disso. Por conta do inglês. Perfeito. Né? Então, tem esse tipo de gap. E outra coisa que a gente fala muito, que é assim, hoje, mulheres têm poucas referências de crescimento. Então, quando você fala, 70% da liderança é masculina. Tem áreas que são completamente masculinas. Eu abri, esse final de semana, uma vaga de desenvolvedor de back-end para todas. Não veio uma mulher. Eu tive 900 candidatos. De 900 candidatos, 6 são mulheres. Então, é muito difícil uma mulher que está back-end, ela olhar para cima e se inspirar numa carreira de crescimento, como ela pode ser. E isso faz também que desencorajem outras mulheres que namoram com essa carreira. Perfeito. Né? Então, você entra num círculo, né? Vicioso, onde sem referências você não vai para frente. Então, as mulheres que estão tendo hoje, né? Você, eu, a gente está, de uma certa forma, abrindo o mercado para muita gente. Claro, né? claro. E para ser referência. Então, são os 2 pontos que a gente mais ouve. E o terceiro ponto, ele está muito pautado em vieses. Vieses sociais, onde
A gente pré-julga um comportamento de uma pessoa, por ela ser mulher, né? E a gente pré-julga sendo homem e mulher, porque vieses, gente, não é só homem que tem. Homens e mulheres têm vieses de gênero. Ser humano, né? Assim, é inconsciente, em menos de meio segundo a sua cabeça já categorizou e já tá gerando um comportamento a partir daquela crença, né? Que tá estabelecendo. Exato. E a gente precisa, e todo mundo pergunta, e como é que faz, gente? Vieses é uma coisa natural, não tem como a gente bloquear, né? Você Não. pode falar mais do que eu, né? Não existe uma parede neural para você falar, não, vamos pensar. A gente fica com vergonha de ter pensamentos. Não, mas os o pensamentos importante vêm. é saber que você pode reconstruí-los, né? Desconstruir para construir. Então, quais são? Primeiro, identificar, entender o que é positivo, o que não é, como isso gera comportamentos que são proativos, reativos, destrutivos ou construtivos, e a partir disso ter uma estratégia para fazer diferente. Né? É isso que vai remodelando e construindo as novas sinapses. A tal da plasticidade está aí para dizer que a gente cria novos neurônios, né? A neurogênese ela é real. Mas a gente também tem a poda sináptica. Então, se a gente manter o mesmo viés a vida inteira, é muito mais fácil de a gente se manter naquele padrão comportamental. Ter que botar muita força e muita consciência para mudar. Perfeito. E dentro desses vieses também um grande impeditivo da carreira para crescer. Porque muitas vezes você passa no sentido seguinte, coisas que eu já ouvi agora na Todas, né? De exemplos. Olha, é muito difícil você ter uma mulher em posição de liderança em vendas porque as mulheres não gostam de dirigir. Eu ouvi isso. Aí a pergunta que eu fiz para essa pessoa que me Olha, falou... eu já fui diretora de comercial e eu nunca tinha ouvido uma coisa dessa antes. Eu já ouvi isso. Aí a pergunta que eu fiz para essa pessoa foi assim: mas você já perguntou para o seu time se o seu time gosta de dirigir? Aí a resposta que ele me deu falou: não, porque eu sei. Esse não, porque eu sei, já fechou a porta de muita Possibilidades gente. de... Ai, gente, essas interferências universais, né? Mas é legal que quando a gente tem essa conversa, que eu sempre falo de vieses, e você fala e você atenta essa outra pessoa começa a perceber que isso é um viés. Perfeito. Então, isso é uma conversa que ajuda muito todas as não são minorias, né? São a população minorizada, digamos Perfeito, assim. perfeito. Então, é legal a gente falar, olha, não pensa isso porque eu tenho outro ponto de vista. E com o tempo, a gente vai evoluindo a sociedade. Porque quando a gente fala de vieses, tem uma coisa que é bem legal, que é assim, a gente sempre fala que o importante é a intenção. E nesse caso não é a intenção. Porque às vezes essa pessoa que me falou que mulheres não gostam de dirigir, a intenção dele era positiva. Ele queria proteger as mulheres do time dele em fazer coisas que ele não gostava. Então, a partir do momento que ele tinha essa boa intenção, ele estava fazendo um impacto negativo. Então, quando a gente fala de vieses, é sempre bom a gente perguntar qual é o impacto que ele está causando e não a minha intenção, Perfeito. né? Então, a intenção não vale, vale o impacto. Então, você olha o impacto dos seus vieses, vê se isso é bom, se é ruim, se está colaborando para aquela pessoa e vai. Então, aquela história de, eu fiz um comentário, a outra pessoa achou que isso fosse mimimi. Não é mimimi, porque isso teve um impacto real na vida dela. Então, o Claro. que vale é o impacto, não é o seu comentário que parecia E o que inofensivo. você faz a partir disso, né? E a partir disso. Então, essa é uma das coisas também que freia bastante a carreira feminina. Muito legal, se assim, Uhum. eu fico super feliz de ver movimentos como o da Todas Group, que vem para não só conscientizar, mas para trazer ferramentas, para fazer intervenções e a gente poder trazer mais equidade, trazer mais representatividade. E isso traz, a pluralidade traz valor. Né? Não estamos falando só de monetização, de lucro, de EBITDA no final do dia, mas a gente está falando de cultura, de troca, de respeito, de reciprocidade, né? Isso transforma, isso promove novos sonhos, né? É isso. inspirar novas mulheres a quererem se envolver com tecnologia, a saberem que tem outros movimentos para ajudar a puxar para cima, né? Perfeito. E o propósito da Todas é isso. A gente tem um portfólio incrível de produtos, né, para aceleração de carreiras femininas, né? Para cada necessidade que a gente tem, para cada etapa da carreira, a gente tem um produto específico para isso. Perfeito. Agora eu vou jogar uma última pergunta polêmica aqui antes de te pedir uma dica final. Também, como mulher, vivemos num mundo muito competitivo. Então, assim como a gente nasceu com aqueles 6, 7 anos de idade, pedindo a opinião de quem está do nosso lado e sendo interrompida em boards de diretoria, né? Quando um homem fala e o outro ouve, as mulheres são muito mais questionadas e interceptadas nesse contexto. Eu, pessoalmente, já tive
as poucas mulheres que eu tive como pares, como líderes, muito mais agressivas e menos condizentes de querer te ajudar e mais competir. Como é que você vê esse cenário? Quanto vocês têm impactado nesse lugar também, essa mudança de movimento da sororidade, de toda essa questão que a gente vê nos homens ser um movimento muito natural e das mulheres está sendo construído e ensinado? Eu acho que isso está muito ligado a um passado que a gente teve. O que acontecia antes? Você tinha uma possibilidade para ter uma mulher naquele board. E aquela mulher ia brigar assim, com unhas e dentes Por aquela posição. por aquela posição. E muitas vezes que a gente fala, ela ia se masculinizar. Perfeito. Quantas pessoas... Competir de igual para igual com o homem, quando Exato. Fisiologicamente tudo não é possível, né? E o que a gente fala muito, que antigamente, né, as mulheres ou viravam homem ou não conseguiam sentar na mesa. E isso causava essa competição. Agora, hoje, a mentalidade está mudando completamente, porque uma mulher, ela faz diferença na mesa a partir do momento que ela sobe com as potencialidades femininas da gente. Essa complementariedade, né? Essa complementariedade. Senão você tem um homem a mais ali que usa saia, entendeu? Naquele momento, usando aqui um jargão, Referências, né? É uma né? referência. Perfeito. Não, super legal. Eu tô para lançar meu livro, né? De neurociência aplicada à alta performance, agora antes das Olimpíadas. E eu convidei, assim, para ter 2 entrevistas, como eu falo de alta performance, eu faço um paralelo de esportes e de corporativo. Eu convidei 5 mulheres que são referências a nível internacional para serem entrevistadas no livro. E convidei 5 homens. E aí, a verdade é que eu tive 100% de retorno dos homens e eu tive 10% de retorno das mulheres. Então, assim, aqui também fica um convite para que a gente se conscientize juntas de que juntas e juntos a gente tem muito mais poder. E poder para o positivo, né? Não para o destrutivo, não para a competição, mas para o desenvolvimento, para o crescimento e para essa complementariedade que, cara, multiplica e que transforma, né, o mundo, a cultura, Exato. a sociedade. Exato. Então, acho que fica a dica. Si, última perguntinha para fecharmos, então. Eu sempre termino. Puxa, eu queria ficar aqui horas conversando com você, mas esse é o primeiro de muitos. Quem sabe na próxima a gente faz outras parte 2. Founders também, conhecer todo mundo aí desse projeto incrível. Uma dica, se você fosse deixar só uma, para as pessoas serem mais eficientes na vida delas, de tudo que você aprendeu, ensinou, da troca que você vem promovendo aí através da empresa que hoje você representa, dos teus sonhos, do teu propósito pessoal. Qual seria essa uma dica? Seja autêntica. Para mim, a principal dica, e foi transformador na minha vida quando eu descobri isso. Assim, a partir do momento que você trabalha para a expectativa do outro, você não é você. E quando você faz só o que o outro quer, você performa muito pior. Perfeito. A nossa potência está entre os nossos pontos fortes e as nossas fortalezas. Fica a dica, então, da Simone Murata, se permita ser autêntico, né? Sim, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Te agradeço demais. Adorei o papo. Como eu te falei, estou chamando as pessoas e mulheres, primeiramente, que me inspiraram pessoalmente na minha carreira. Então, fica aqui a troca que transforma, eu sempre falo. E para você que está em casa assistindo, nos siga no podcast, no YouTube, porque o cérebro também funciona assim. O sistema de recompensa precisa de um reforço positivo para a gente entender que o papo tá legal, que a gente está num caminho que te interessa, que te ajuda, que te transforma. Sempre estamos abertos a sugestões. E aqui em cima vocês vão encontrar o nosso QR Code também com as possibilidades de consultoria que damos, intervenções, palestras, coaching para pessoa física, o que quer que seja, sempre com embasamento de neurociência para trazer mais consciência e eficiência para a vida como um todo. Por fim, não menos importante, se você tem uma empresa que tem a sinergia com o propósito nosso aqui de gerar impacto positivo e consciência para todos, não deixe de nos contatar. Precisamos de apoiadores para que esse canal continue existindo da forma como ele existe hoje. E será um prazer conhecer mais do propósito que tem por trás da empresa que você representa. É isso, gente. Um beijo.